Doutora Gabriela, antes de mais, obrigado por ter aceito o nosso convite em participar no programa. E gostaria de começar a sua entrevista por perguntar-lhe onde é que nasceu propriamente, em que freguesia e em que ano. Eu nasci na Fazenda das Lajes, na Ilha das Flores, em 1953, no dia 1 de julho. Era verão, parece que estava muito bom tempo, e eu nasci às 3 e pouco da manhã desse dia. E como é que foi uma infância de alguém com muitos sonhos numa ilha tão pequena? Eu não tinha tantos sonhos assim, Ruben. Os meus sonhos foram muito diferentes dos teus, porque o espaço era muito mais pequeno. Vivíamos num espaço muito apertado e nós só podemos sonhar quando temos medidas de comparação para os nossos sonhos. Tu só sonhas em ter um chocolate de 1 metro se souberes o que é um chocolate. Se não souberes o que é um chocolate, nunca vais poder sonhar com isso porque não conheces. Então, nesse tempo, nas Flores, as medidas para os sonhos eram muito, muito, muito pequenas. Não havia medidas comparativas. Não te esqueças que estávamos num tempo em que não havia meios de comunicação, não havia rádio, não havia televisão, não havia internet, não havia nada. Na ilha vivia-se ao ritmo da natureza. E as medidas que nós tínhamos eram as medidas da natureza. Sim, mas sempre interessou-se pela escrita, pela leitura, de maneira que... Eu quando fui para a escola, de antes não me lembro, sei que era uma criança inquieta, que fazia muitas perguntas, gostava de saber muitas coisas, mas isso, portanto, era aquilo que Deus me deu. Depois, quando fui para a escola, comecei a gostar logo e muito cedo de ler e de escrever. Isso comecei logo. E, entretanto, a minha mãe, nessa altura, o meu pai assinava a Crónica Feminina, e eu tinha a Crónica Feminina em casa e pegava numa esferográfica vermelha e passava a vida a fazer erros, a pôr por baixo um risquinho que era para assinalar o erro, que era como os professores faziam nos nossos cadernos na escola. E já nessa altura eu gostava de ler em voz alta para me ouvir e para que os outros me ouvissem, e eu queria ser ouvida. Digamos que já tinha alguma tendência para liderar as brincadeiras da escola, mas tudo de uma forma muito incipiente ainda. Sim, não é? Mas ganhava nos livros uma visão completamente diferente do mundo que era a sua ilha. Sim, mas a verdade é que é assim, eu fui uma leitora compulsiva, ou seja, durante a adolescência e a juventude eu li centenas de livros. Li tudo o que havia. Na altura havia a biblioteca da Fundação Carlos de Gulbenkian, a biblioteca itinerante, passava na Fazenda, e nessa altura o Sr. Luís, que era o senhor encarregado da biblioteca, ele tinha uns cartõezinhos, cada cartãozinho requisitava 5 livros. E eu normalmente, uma vez por semana, trazia 3 cartõezinhos, ou seja, trazia 15 livros. E lia esses livros todos para a semana seguinte. É evidente que comecei a ler as coisas que eram normais para a minha idade, depois fui evoluindo e a certa altura já lia tudo, não é verdade? Houve uma altura em que o Sr. Luís me chamou e disse: a menina já leu os livros todos daqui, desta biblioteca. Eu vou então levá-la à biblioteca fixa. A biblioteca fixa era aqui nas Lajes, e eu, quando entrei na biblioteca fixa, tive talvez a maior emoção da minha vida. Foi sentir o cheiro dos livros, e eram muitos, muitos livros em prateleiras muito altas. Eu não chegava mesmo à última fila da prateleira, e foi ter a oportunidade de me encontrar com muitos, muitos livros ao mesmo tempo. E nessa altura comecei a levar outros e comecei a ler outros. E aí a escrita aparece quando? A escrita aparece muito cedo, porque é assim, a minha professora era a Dona Manuela Nóbrega, ela ficava sempre muito confusa com as minhas redações, porque eu nunca respondia a nada do que ela me perguntava, derivava sempre para outras coisas. E penso que aí por volta dos 14 anos, quando eu estava no colégio de Santo António a estudar, eu tinha uma amiga que tinha um namorado e o rapaz escrevia cartas muito engraçadas e ela não gostava de lhe responder, achava-o um bocadinho entediante e pediu-me para eu lhe responder. E eu troquei imensa correspondência com esse rapaz, que infelizmente acabou por morrer sem saber que eu era a autora das cartas. Essas cartas também para casa, comecei muito com este estilo. Era nas cartas que eu me expressava muito. Depois comecei a escrever coisas mais íntimas, o diário, coisas assim. Propriamente começar a escrever livros para publicar, isso não me passou pela cabeça, claro. Definitivamente. Claro. Falando em livros, sei que já publicou muitos livros, mas gostaria que destacasse 2 ou 3 que lhe tenham tocado mais ou que tenham tido um significado especial para si em escrever? Eu não gosto muito de nenhum dos livros que publiquei, porque eu acho que é um belíssimo sintoma, porque quando se acaba de escrever um livro, aquilo que se disse nesse livro já está dito. Eu nunca escrevi o livro que gostava de ter escrito,
Ainda não escrevi esse livro, o livro que eu gostava de ter escrito, e de todos os que escrevi até aqui, se pudesse corrigi-os todos outra vez. Portanto, não escrevi nada que eu dissesse, bem, estou muito contente com isto. Não. Fui escrevendo coisas e algumas delas tive a ousadia de as publicar. Hoje em dia não sei se fiz bem, se fiz mal. Se voltasse atrás, se calhar não publicava nenhum. Mas pronto, mas as coisas, a verdade é que as coisas acabaram por sair. De tudo aquilo que eu fiz até hoje, há um livro, Ilha, que foi editado pela Contramargem, que é um livro de poesia, que está traduzido para inglês, foi traduzido pela Catherine Baker, que é uma amiga que eu tenho nos Estados Unidos, que de resto traduz muito bem, e o livro vem ilustrado com fotografias da Chrissy McLean, que é uma amiga que eu fiz, uma amiga dos Estados Unidos, que veio aqui às flores, fotógrafa profissional, uma mulher do mundo, uma mulher com muitas viagens já no currículo, e foi uma parceria que me agradou-me fazer aquela parceria. A poesia, eu não acho que a minha poesia seja muito boa nem é muito má, é a minha poesia. Agora, hoje em dia, tenho muitas dúvidas acerca do que é poesia. Pois. A poesia é uma coisa muito, muito, muito complexa. É evidente que ter o fogo poético do Pedro da Silveira não é fácil, não é verdade? Ter o espírito acutilante e a intensidade poética de um Roberto Mesquita também não é fácil. Nos tempos que correm, a poesia tem outro tipo de atitude, porque mudou muito ao longo dos anos. Eu lembro-me da poesia antes do 25 de Abril e da poesia depois do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, pouca gente publicava livros em Portugal. Para já obedecia a regras muito diferentes e, por outro lado, era preciso ser-se muito bom para se conseguir entrar num editor. Com o 25 de Abril houve uma grande tentação por parte das pessoas de democratizar a poesia e de democratizar a literatura. E a literatura deixou de ser literatura durante algum tempo. Os primeiros tempos não, eu digo até talvez a primeira década depois do 25 de Abril foi um florescer de obras muito bonitas e de coisas que vinham com um novo espírito e com uma nova força, mercê da democracia então conquistada, foi tudo muito bonito. Mas ao fim de uns tempos toda a gente começou a publicar, não é? Depois ficou tudo dito, não é? Ficou tudo dito. Então apareceu, a certa altura começaram a aparecer poetas de todas as dimensões. Qualquer pessoa, porque escreve 3 rimas emparelhadas ou 2 aldrabadas, já diz que escreveu um poema e daí a 2 dias temos poesia na rua. Exato. Não é bem assim. Há poesia que não se consegue ler. Há poesia que se lê, mas que a gente percebe que é de uma simplicidade perigosa. E há poesia tão rebuscada, que acaba por não ser poema. Portanto, é de facto um estilo literário denso, que é muito difícil publicar, e hoje em dia as editoras recusam absolutamente tudo o que seja poesia, a não ser que seja uma coisa do Exato. Outro mundo, porque a poesia de facto já não vende, porque não pode vender. Então, aquilo que tenho feito ultimamente... Exatamente. Aquilo que tenho feito ultimamente é... Eu não tenho grandes ambições. Eu não sou uma pessoa ambiciosa. Eu gosto da vida por aquilo que ela é, por aquilo que ela me traz. Para mim é muito importante conhecer pessoas. É muito importante ter pessoas na minha vida. É assim, eu não tive filhos. E uma mulher, quando não tem filhos, tem que arranjar uma maternidade noutro sítio qualquer. E eu arranjei a minha maternidade na escrita e nos amigos. A escrita, muito no Facebook, nos blogs, quando calha. Escrevo para os meus amigos se eles precisarem, faço aquilo que as pessoas precisam, sou capaz de escrever para publicar no Facebook uma coisa qualquer, mas escrever para publicar, já não tenho essa pretensão. Mas falando em ambições, foi deputada na 3ª legislatura da região autónoma, na altura pelo Dr. Mota Amaral, e gostava de saber se o facto de descender de uma família fascista prejudicou ou ajudou nesta sua vida política na altura, não é? Isso, uma ilha, as mentes normalmente são um bocado fechadas, as pessoas têm uma visão um bocado limitada. Eu não descendo de uma família fascista, eu descendo de uma família de democratas. O meu tio, o Dr. José de Freitas Pimentel, era um democrata. Não pôde exercer a democracia porque naquele tempo não havia democracia. Exato. Ele não pôde exercer. Mas foi médico e com 26 anos foi para o Pico e foi para o Pico exercer medicina como médico militar, acompanhado da sua enfermeira, e a tratar pessoas da peste, ele próprio se contaminou e morreu. Se fosse hoje, numa família de democratas, isso era uma coisa para me erguer uma estátua ao fulano.
O meu tio morreu no Pico, está enterrado no Pico e nunca teve nenhuma estátua. Mas não foi por ter feito melhor nem pior do que os outros. Foi por ter tido esse estigma de ter sido médico e ter dado a vida pelos outros, num tempo em que parece que dar a vida era sempre com algum interesse. Não era, não foi, com nenhum interesse. O meu tio Dr. José de Freitas Pimentel foi, na minha opinião, um dos grandes heróis de antes do 25 de Abril, de que se há de falar quando se perceber que os heróis da democracia têm uns pés muito barrentos também. A seguir a ele, o meu tio Dr. António Freitas Pimentel era também um democrata. Tentou lutar por esse ideal. E foi nessa altura que Salazar, percebendo que ele era um homem extremamente inteligente, o chamou para o regime. E nessa altura o meu tio, que era um excelente médico, que se tinha licenciado em Medicina e Cirurgia na Universidade de Lisboa com 19 valores, que tinha operado cancros no Faial com sucesso, que era um médico brilhante, optou por ser político. Foi a pior coisa que podia ter feito. Ter acontecido com muitos. Porque acabou a sua carreira da pior maneira que se pode acabar. Ou seja, quando se deu o 25 de Abril, pessoas que ele tinha ajudado, pessoas a quem ele tinha dado a mão, pessoas que hoje não eram nada se não tivesse sido ele, foram os primeiros a pisar na placa da rua com o nome dele e a tentar sujar o nome dele. Eu lamento profundamente tudo isto, reconheço que não vai ser fácil que a história faça justiça, porque nestes meios muito pequenos as coisas são mesmo assim, mas há muita gente das Flores, há muita gente do Faial que deve ao meu tio o estar hoje muito bem de vida e o ter tido na vida oportunidades que nunca teria tido se ele não existisse. O meu tio fez fez presidentes de Câmara dos seus dois sobrinhos, meu pai e meu tio, e qualquer um deles fez dentro da Ilha das Flores aquilo que era possível de ser feito. E vou-te dizer uma coisa, Ruben, eu na infância passei por necessidades completamente ignoradas dentro das Flores, que acha que a gente tinha muita coisa. Não tínhamos nada, não tínhamos uma vaca, não tínhamos nada, meu pai não ganhava nada, os presidentes de Câmara Municipal nessa altura não ganhavam nada, absolutamente nada, zero. O meu tio José Silva, esse sim, tinha algum dinheiro, porque entretanto tinha barcos que iam às algas e isso, mas o meu pai teve muitas dificuldades e viveu essas dificuldades todas para tentar fazer o bem. E é interessante que houve coisas muito bem feitas que o meu pai fez, que eu só soube que ele as tinha feito quando ele morreu. Só depois dele morrer é que apareceram algumas pessoas em gesto de gratidão, que eu agradeço naturalmente, embora isso não mudou nada à minha vida, mas talvez tenha mudado na alma do meu pai, como forma de gratidão, que apareceram no seu funeral falando disso. A verdade é que eram pessoas que não ganhavam dinheiro e fizeram-se escolas, meteu-se água em casa de toda a gente, meteu-se eletricidade na ilha, fizeram-se obras de saneamento básico. Essas obras foram feitas com muito pouco dinheiro, com muito esforço e com muito trabalho. E havia, antes do 25 de Abril, uma coisa que hoje em dia não há, que era respeito entre entidades. Claro. Hoje em dia esse respeito praticamente desapareceu e os novos democratas estão aí, têm 30 anos de história como democratas. E eu não vejo uma mudança. Não vejo que as coisas tenham mudado assim de forma fatal. Pois. E a sua ação como deputada? Como é que eu não gostei de ser deputada, nem fiz nada que valesse a pena como deputada, porque é assim, eu quando fui deputada não havia computadores, nem havia Google para a gente ir à procura de respostas para as nossas perguntas. Estávamos na terceira legislatura do Governo Regional dos Açores, estava-se no princípio da construção do processo autonómico, estávamos ainda a fazer correções à Constituição da República Portuguesa, Ruben. Eu não tinha uma formação académica compatível, mas tinha como companheiro de bancada o Renato Moura, que era um homem extremamente trabalhador, que sabia muito de política e que passava muito tempo a trabalhar e a construir para si próprio o seu próprio arquivo pessoal de cabeça e não só, e físico também. E foi com ele que aprendi muita coisa. Aprendi muito com ele, aprendi muito com o Dr. Álvaro Monjardim, com o Dr. José Guilherme Reis Leite, enfim, com muitas pessoas que passaram na minha vida nesse tempo e que eram muito bons em política. Eu era apenas um iniciado, alguém que estava a começar um percurso. Não fiz nem metade daquilo que acho que hoje poderia fazer se fosse deputada, naturalmente. Naquele tempo limitei-me a aprender algumas coisas, a ganhar consciência das coisas e preparei, quer dizer, li os dossiês da nossa entrada para a Comunidade Económica Europeia e penso que percebi
muito bem o que é que se estava a passar. Na altura, fez-se uma lei que foi muito importante para os Açores, essa lei depois morreu, mas foi uma lei muito importante para os Açores, que foi a Lei de Orientação Agrícola. Foi uma lei que mudou muito a nossa perspectiva da pequena agricultura açoriana. Foi uma lei que demorou muito tempo a discutir, mas que foi discutida até ao âmago e que me fez entender melhor como é que a região era. Eu hoje em dia tenho uma noção de região que não teria se não tivesse sido deputada. Ou seja, foi uma coisa que não me trouxe... eu não dei de mim nem metade do que podia ter dado, mas não o fiz por mal, não podia fazer melhor porque o tempo, essa altura não proporcionou que eu fizesse melhor, mas abriu-me os olhos para eu poder ver a região na perspectiva que vejo hoje. E eu hoje tenho da região uma ideia muito completa. Eu hoje em dia sei o que é a região autónoma dos Açores e entendo-a. Foi eleita pelo Partido Social Democrata e gostaria de saber se ainda identifica-se com este partido? Não. Eu já não me identifico com o Partido Social Democrata. O problema é que as pessoas ainda me continuam a identificar com o Partido Social Democrata, ou seja, quando meu pai e o meu tio podiam ter sido os maiores democratas do mundo, que eles serviram foi ali e, portanto, ficaram identificados como fascistas. E eu fiquei identificada como social-democrata. A verdade é que é assim. A social-democracia do tempo em que eu fui para o PSD não tinha nada a ver, mas eu também fui para o PSD primeiro acaso. Eu não te vou dizer que correspondeu a um apelo interior, porque não foi verdade. Eu queria muito entrar para a política e o meu pai não tinha vontade. E então, em 1980, o Sr. José Arlindo estava nas Flores, estava no PSD, estava ali na Casa do Povo a receber inscrições militantes, e eu disse, eu quero entrar para a política, seja de que maneira for, é por aqui. E entrei pelo PSD assim. Não quer dizer que depois, refletindo bem e lendo muito sobre o assunto, não tivesse chegado à conclusão que de facto era talvez a via que se identificava mais comigo. De facto não tenho dúvidas. Mas é evidente que o PSD depois desvirtuou-se completamente. O PSD de hoje em dia não me diz absolutamente nada. Ou seja, o PSD que eu vejo, por exemplo, as Flores não tem PSD. Nas Flores o PSD morreu completamente. Hoje em dia o PSD hoje aqui é apenas um rastro, uma miragem, não é nada, não há PSD. O que há é aí umas oligarquias, piores que antes do 25 de Abril, de gente que julga que é dono do PSD, são donos disto tudo, não aceitam, nem sequer pedem para haver novos militantes, não fazem uma reunião, não se abre uma porta, não se pedem, não, e até se puderem evitar que alguém entre para o PSD, tanto melhor. Não é verdade? De maneira que, sinceramente, isto não é o PSD com que eu me identifiquei um dia. E acerca da liderança regional, então, quer dizer... Está assemelhada à liderança nas Flores. A liderança regional é assim uma coisa do outro mundo, porque o Dr. Duarte Freitas, quando concorreu à liderança do PSD, eu sempre pensei que estávamos perante uma coisa interessante, que era, pela primeira vez, homem que tinha... Sim, alguém de fora de São Miguel que concorria à liderança do partido e, por outro lado, era alguém de uma ilha relativamente pequena, mas que já tinha tido projeção no Parlamento Europeu. Foi mal. Primeiro porque o Dr. Duarte Freitas está manifestamente a mostrar-nos que foi para o Parlamento Europeu, não por mérito, mas porque alguém o empurrou para lá. Por outro lado, porque o PSD Açores pelas mãos de Duarte Freitas não chega a sítio nenhum. Duarte Freitas convenceu-se que podia transformar o PSD num feudo, e não é. O PSD não é um feudo. Mas se tivesse que ser um feudo, de certeza absoluta que ia ser era em São Miguel, não era no Pico. De maneira que, em princípio, as coisas não vão. Estou convencida que não vão correr bem. Mas também, da minha parte, em termos políticos, eu também não tenho qualquer espécie de ambição, senão a de ser aquilo que eu tenho sido sempre. Opinion maker vou ser toda a vida. Toda a vida eu vou ser uma mulher que hei de combater as coisas quando não concordar com elas. Não quer dizer que a minha opinião seja boa. As nossas opiniões até podem não prestar para nada. Nós temos algumas pessoas que aderem à nossa opinião, mas a minha opinião é só a minha opinião. Há montes de opiniões neste mundo e a verdade é que se há determinadas pessoas no poder, se fosse com o meu voto nunca iam lá. De maneira que com certeza que há outras pessoas a opinar que fazem melhor opinião do que eu ou que conseguem arrecadar mais adesões do que eu. Mas isso também não me interessa rigorosamente nada. A senhora aqui na Ilha das Flores é como se fosse uma embaixadora dos negócios estrangeiros, porque recebe essas comunidades todas, recebe pessoas de diferentes países. Como é que acha que os Açores, principalmente a Ilha das Flores, têm recebido estas novas pessoas fora do país que têm escolhido vir morar aqui para a nossa região? É assim, Ruben, como toda a gente, eu tenho muitas qualidades e muitos defeitos. Seguramente que a minha maior qualidade é a tolerância. Eu sou extremamente tolerante, até o limite.
E isto foi uma qualidade que eu fui trabalhando dentro de mim. Eu, quando era pequena, não era assim, na adolescência nada que se parecesse. O tempo fez de mim uma pessoa tolerante e eu hoje em dia acredito que é a minha melhor qualidade. E olha que eu demorei muitos anos a construir essa qualidade, porque a admiro. Eu gosto de pessoas, eu detesto fundamentalismos e acho o fundamentalismo um defeito terrível, e eu era um pouco fundamentalista quando era jovem, só o que eu pensava é que estava bem, e depois houve um dia que disse, não, eu tenho que construir o meu caráter com base na tolerância. E hoje em dia é assim, ser tolerante não significa que tu gostas das coisas e que queres aderir a elas, significa que tu as aceitas como elas são e deixa a banda passar. Não é preciso tu não tens que te comprometer com toda a gente, mas tens que aceitar todos, porque todos fazem parte deste mundo, está toda a gente aí. Os que a gente gosta e os que a gente não gosta, os que têm as nossas qualidades, os que têm os nossos defeitos, os que simpatizam com as nossas qualidades e os que simpatizam com os nossos defeitos. Estamos todos no mesmo mundo. E é obrigatório que o ser humano seja tolerante, porque é a única maneira de construir a paz. E eu habituei-me a fazer isso. Por outro lado, a Ilha das Flores recebe muitos estrangeiros e a verdade é que as pessoas os recebem bem. Em alguns casos, receber bem significa não fazer nada. Não é ir à casa deles, nem é trazê-los para a sua casa, é deixá-los estar. Isto é um princípio de tolerância. E a Ilha das Flores tem esse princípio. Eu, em relação aos estrangeiros, a maior parte deles, eu gosto deles, porque é assim, eles são pessoas que deixaram o país deles para virem para aqui. Nós somos uma região de imigrantes, também temos imensa gente que deixou a nossa terra para ir para outras terras. Nós não gostaríamos de saber que os nossos imigrantes eram mal recebidos lá. Portanto, eu recebo bem toda a gente. Desse receber bem toda a gente, há depois dessas miríades de pessoas que aqui chegam, há algumas com quem eu acabo por criar vínculos e ligação. Eu hoje em dia tenho em alguns estrangeiros das Flores amigos de peito, amigos de quem eu gosto como gosto da minha família, porque são pessoas que me trouxeram muitas coisas, um enriquecimento cultural muito grande, trouxeram mais conhecimento e sabes uma coisa, a leitura abre-nos muitas portas, mas o convívio com os outros abre-nos muitas mais, porque nós a ler somos apenas solitários e estamos a ler a opinião de uma pessoa, como tu sabes que também és escritor, nós quando escrevemos e aquilo vem dentro de nós, é o que nós sentimos, é o nosso pensamento e é o resultado da nossa experiência. A partir do momento em que tu começas a interagir com outras pessoas, enriqueces-te muitíssimo mais, porque estás a recolher delas ensinamentos que são fundamentais para tu também depois construires um outro tipo de pensamento. E não é só viajar também, claro que é uma experiência fabulosa, mas também é muito interessante tu conheceres as pessoas fora do seu habitat, dentro do teu habitat, a forma como elas interagem contigo. Exatamente. E outra coisa que é muito interessante é tu a falares com estrangeiros, perceberes o que eles pensam da tua terra. Da nossa terra. E como é que eles veem a tua terra. Doutora Gabriela, se tiver mais alguma coisa a dizer, a câmara é sua. Eu não tenho mais nada a dizer. O José Agostinho fez-me o favor de me convidar a participar neste projeto Costa Ocidental. E este projeto tem sido extremamente enriquecedor para mim, porque me tem dado a oportunidade de, com ele, viajarmos até o mundo das pessoas interessantes. E tem sido giro porque temos encontrado muitas e temos conversado com muita gente. O José Agostinho foi meu aluno, é filho de um homem que foi meu companheiro do PSD dos bons tempos, das reuniões, dos debates, um homem que nasceu na Costa do Lajedo e que tinha a cabeça de alguém que tivesse nascido num grande continente, uma pessoa inteligente. O José vem muito nessa linha, é um rapaz inteligente, criativo, sonhador, que vê para além dos limites do nosso horizonte visual florentino. E isso fê-lo também integrar este projeto Costa Ocidental, que é um projeto de memória futura. Muita gente não entende, muita gente critica, muita gente não acha graça. Até que comecem a morrer as pessoas interessantes que foram entrevistadas. Ou que aqueles que foram entrevistados jovens como tu cresçam, amadureçam e depois queiram ver a sua entrevista para se reverem naquilo que eram. Portanto, a Costa Ocidental vai ser um projeto que daqui a 10 anos vai fazer muito sentido e vai ter muita piada. Hoje em dia é apenas um projeto que está centrado na organização de um dossiê de muito interesse para muito
da nossa sociedade. Então imagina que esta entrevista seja passada no dia do seu funeral. Sim, eu tenho dito isso várias vezes, não sei se no dia do meu funeral, mas gostava que nós estamos aqui todos para a mesma coisa, Ruben, vamos todos morrer. Sabe? E eu já fui entrevistada por muita gente mais jovem que eu já morreu, e eu ainda cá estou. Tenho tido muitos amigos que têm morrido, de maneira que é sempre interessante a gente lutar para ter um enterro como deve ser. Tu ainda ontem à noite me dizias que estavas a lutar para ser enterrado no Panteão e que eu com certeza que devia estar a lutar para ter o meu nome nas ruas das terras dos meus amigos estrangeiros. E é um pouco verdade. Uma das coisas que eu gostava era de, na hora da morte, ter a noção que deixei atrás alguma coisa. E que o meu contributo aos outros foi um contributo importante pela palavra, porque foi a forma melhor que eu encontrei para comunicar. Exatamente. É verdade. De maneira que eu gostava de quando morresse, sentir que o mundo tinha ficado um bocadinho diferente, por pequeno que fosse por eu ter estado cá. Gostava de ter mudado o mundo de uma pessoa, porque se eu tivesse mudado o mundo de uma pessoa, já tinha feito um grande trabalho. Exatamente. E gostava que essa pessoa nesse dia pudesse dizer, o meu mundo hoje é o que é, porque aquela mulher existiu e porque ela me ajudou. Eu acho que não faz sentido vivermos com outro objetivo. E quem vive com outros objetivos acaba um dia por perceber, e às vezes tarde demais, que esse devia ter sido o único objetivo. E eu honestamente te digo que hoje, olhando para trás, para a minha vida para trás, só me perdoo porque alguns dos passos que dei foram importantes para chegar aqui, mas este é o objetivo, definitivamente. Muito bem, obrigado. Obrigada. Costa Ocidental está no Corvo a acompanhar o Festival dos Moinhos e a Festa Nossa Senhora dos Milagres, e a ideia era uma honra. Eu vou dizer que no final da conversa vai ser um prazer, de certeza, de entrevistar a Gabriela Silva. Olá, Gabriela. Bem disposta, de certeza, não é? Oh, Fernando, não pois estava não, à espera desta rasteira, pois não, isto foi assim muito inesperado, mas pronto, tudo bem. Também ser entrevistada por um pequeno bonito, é outra coisa. Eu também só aceitei porque era uma mulher bonita. Ora boa, epá, isto galhardete para sobreviver, é uma coisa séria. Gabriela, onde é que anda a professora? Já não há nada, nem da professora. Restou um bocadinho da professora. A professora, depois, se calhar mesmo da professora é a única coisa que restou alguma coisa. É a única coisa que eu ainda realmente gosto, de corpo e alma, de corpo inteiro, como tu gostas da tua rádio, é de crianças. De crianças? Sim, o resto é isso mesmo, o meu amor incondicional pelas crianças. Dar aulas é bom? Não, dar aulas não é bom, mas estar com crianças é lindo. É fantástico. Dar aulas não é bom porque há muita regra, e eu não gosto de regras, nunca gostei de regras. Sou a pessoa mais insubordinada que tu algum dia conheceste, e de maneira que para mim estar com crianças é um privilégio, uma coisa que não tem limites, mas não para ensinar nada, para facilitar, deixar-los fazerem o que eles querem. Isto para mim é que é... E se dar aulas fosse só partilhar o conhecimento, aí sim, aí estaria certo, aí estaria bem. Eu acho que as crianças hoje em dia estão a ser forçadas a saber coisas que eles não precisam delas. Nunca vão precisar. Na vida, o que tu precisas mesmo, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos tempos. Eu vou escrever o meu último livro, que se vai chamar mesmo a minha última aula. E porque eu queria evitar que as crianças cometessem erros que eu cometi. E eu queria evitar que gente, e tu ainda podes perfeitamente absorver desse livro algumas coisas porque és muito jovem, evitar que esta gente que ainda tem muita vida para viver cometa erros que eu cometi por desconhecimento, por falta de apoio, por falta talvez de ter sabido mais algumas coisas, de alguém me ter dito mais algumas coisas quando eu era mais jovem. E acho que é importante que as crianças saibam o que é que elas têm que temer na vida e o que é que elas têm mesmo que fazer para serem felizes. E eu acho que isto se pode ensinar as crianças a não cometerem excesso de erros. E a educação formal dos tempos modernos, a gente ensina muitas coisas às crianças que não têm valor nenhum. Para que é que a criança precisa de saber quanto é raiz quadrada de 50? Para nada, não serve de nada, para nada. Os valores da vida sim. É que estão a passar ao lado. Sim, completamente. E às vezes na família mais vale amar bem um filho do que ensinar-lhe muitas coisas. É preciso mostrar-se que se está atento a ele, que se gosta dele, que estamos preocupados com ele, porque a criança precisa de ser amada e respeitada, e isso é muito importante. E hoje em dia as crianças as coisas não andam por bom caminho a esse nível. Há muita criança maltratada e desrespeitada dentro da sua própria família, e isso é muito mau, e isso faz muita pena, porque vai contra tudo aquilo que eu acho que é importante. E a escola deveria ser um bom auxílio nesse sentido?
Sim, os professores deveriam ser muito mais amigos, muito mais companheiros, muito mais cúmplices da criança do que professores. Eu tive Mas a culpa será dos professores ou será do regime? Também é muito do regime, mas os professores podem sempre fugir um bocadinho ao regime. Eu, quando cheguei à Feijãozinha em 1974 para ir ensinar criancinhas, antes do 25 de Abril, lembro-me que uma vez quis ir com os meninos à igreja, eles quiseram pôr um véuzinho na cabeça, porque naquela altura as meninas tinham que usar véuzinho na cabeça. Eu disse: aqui ninguém põe véuzinho. Eles disseram: o padre vai se zangar com a senhora professora. Eu disse: não faz mal, o que se zanga, não me importa. Mas vocês não vão pôr véuzinho nenhum, Nosso Senhor não pensa nisso, nem isso está nas preocupações. E os miúdos não puseram o véuzinho e o senhor padre de facto zangou-se. E eu depois disse ao senhor padre: isso não faz sentido nenhum, as crianças têm que começar a perceber que isso não faz sentido. E a verdade é que 2 anos depois deixou de se usar o véuzinho. Já nessa altura eu era muito anti-regras e achava que as crianças tinham que ser felizes. Brincava muito com os miúdos e era considerada muito doida. Toda a gente dizia que eu era doida. Eu era muito simpática com os miúdos, era muito compreensiva, e quando chegava ao fim do período e tinha que avaliar as crianças, eu sempre avaliava pelo lado melhor. Lá está, fazia como a tua rádio. Em vez de dizer no que é que a criança era má, dizia no que é que ela era boa. E isso, na altura, não era nada uma filosofia daquela altura, não era uma filosofia daquele momento. Portanto, eu tinha uma maneira muito peculiar nesse aspecto de lidar com crianças. E ainda hoje sou assim. A minha afilhada, quando vem para a minha casa, sabe que é para ser feliz. Não é para fazer aquilo que eu gosto, é para fazer o que ela quer. Eu gosto que as crianças, quando estão comigo, sintam que podem fazer o que elas querem. E as crianças precisam muito disso. As crianças precisam ter alguém que seja o seu porto de abrigo. E vou-te dizer uma coisa, Fernando: quando nós chegamos ao fim da vida, quando tu pensas numa pessoa, pensas na forma como a pessoa te tratou. Não te lembras se ela estava com uma t-shirt bonita como tu estás agora, ou se ela era bonita ou ela era feia. Lembras-te como é que ela te tratou. Se ela te tratou bem, se ela foi carinhosa contigo. E os miúdos normalmente só têm memórias da escola, porque quando nós somos crianças a nossa memória desvanece depois, as memórias de infância. As memórias que ficam é ou se te trataram muito bem ou se te trataram muito mal. E a Gabriela tem sido bem tratada? Nem sempre fui bem tratada, mas também nem sempre tratei bem. Estás a perceber? Eu também não fiz tudo certo, cometi muitos erros e, portanto, nós também arrecadamos muito dos erros que cometemos. Os erros que cometemos vêm ter connosco, mesmo quando a gente não quer. Eles acabam por vir ter connosco. Mas isso é que pagamos tudo aqui nesta Tudo paga-se tudo nesta vida. Agora, nós temos tempo sempre de nos resgatarmos das coisas menos boas, das nossas falhas. Reconciliação, não é? A capacidade de reconciliação com a vida e com as pessoas. Porque os tempos também são outros. Tu sabes que os erros que eu cometi aos 20 anos, hoje nunca os cometeria, porque as coisas eram completamente diferentes. Olha, Fernando, eu fui deputada há 30 anos. Só, não é assim tanto tempo. E eu ainda estou aqui, pronto, ainda está aqui a carcaça pelo menos. Não havia computadores e havia uma máquina de escrever no grupo parlamentar. Imagina tu a evolução que isto teve nestes últimos anos. Pensa na tua rádio e pensa na rádio do passado, naquela rádio que tu conheceste e tu és ainda muito jovem. A evolução destes últimos 20 anos tem sido uma coisa astronómica. E absorver isto tudo e depois conseguir-se ficar vivo no meio destas coisas todas não é fácil. Se ter sido deputada foi também um dos erros? Sim. Quer dizer, não foi um erro. Não foi um erro porque assim, eu aprendi muito nesse tempo. Aprendi muito. E há muitas coisas que me estão a acontecer agora que acontecem por eu ter estado lá. Agora, a política é sempre um grande erro. A política é sempre um grande erro e eu tive muita dificuldade em perceber isso, porque eu queria sempre, mas lá está, uma grande vontade de intervir. Nascida numa ilha pequena, tu conheces as flores, sabes como é que é as flores agora imagina como era as flores, eu tenho 61 anos, imagina tu as flores quando eu era adolescente, as flores eram o lugar mais pequeno do mundo. E eu tinha a cabeça mais aberta que tu possas imaginar, umas asas do tamanho da ilha, e o meu pai sempre a parão de asa, maneira, quando chegou à altura de eu poder explodir... Precisou de uma grande tesoura. Precisou de uma grande tesoura, podes ter assistência. Lá fui, mas a política é sempre um grande erro, porque a política é assim, tu quando estás na política tens que te submeter àquilo que o teu partido, porque nós temos que usar partidos políticos para chegar lá, e os partidos políticos têm as suas regras. E não há nenhum partido político que encaixe completamente em nós. Por melhor que seja o partido político, há sempre em mim coisas que fogem aos padrões daquele partido. Foi complicado.
Foi muito complicado. Eu lembro-me sempre de uma votação que se fez na Assembleia Regional em que eu não quis votar. Fui para a casa de banho, porque mal criada, prepotentezinha, que foi o voto de pesar pela morte do Mário Mariante. Nunca mais me esqueci disso. Uma coisa que me impressionou imenso, porque eu adorava o Mário Mariante. Tinha-o conhecido e adorava-o. E o voto de pesar foi apresentado pelo Partido Socialista e o PSD daquela altura decidiu que não queria votar, que queria votar contra. E eu achei isso vergonhoso. E deu-me uma crise e chorei, fiz assim uma grande cena, um grande teatro, como era normal de mim, como eu era naquele tempo. Acabei por ir para a casa de banho e por não votar e por ser severamente repreendida no grupo parlamentar. E nesse dia eu disse: Maria Gabriela, isto não é para ti. Isto é a primeira vez que estou a contar esta história, porque disse: Maria Gabriela, isto não é para ti. Porque tu és uma pessoa livre por dentro e isto nunca vai ser a tua onda. Isto nunca vai ser a tua onda. E a partir daí ficou tudo muito complicado para mim. Depois houve desonestidades que eu tive que fazer. Quando foi para anunciar o Porto das Flores, o Porto era nas Lajes, o Renato Moura, que era o deputado, digamos que tinha aquele perfil, e o Renato Moura queria o Porto em Santa Cruz. O Porto foi definido para as Lajes e contaram-me isto só a mim, nas costas do Renato, e depois eu tinha que ir para a Assembleia dizer bem, e isto fez muita impressão. Esta coisa das deslealdades, e tudo isso não jogava nada com o meu temperamento. De maneira que não, de todo, era uma experiência para não repetir. Só se consegue manter na política, pelo menos nos lugares mais, não digo nos de topo, aqueles que não pensam pela sua cabeça. Eu não vou dizer que eles às vezes pensam pela sua cabeça, mas pensam em muitas coisas ao mesmo tempo. São pessoas que têm um grande desejo de poder. Eu tenho uma filhada atualmente com 17 anos, que é um menino que eu adoro, que escreve, que sabe escrever, que é um menino bonito, é inteligente, é interventivo, que quer pela força andar na política. Eu já lhe disse várias vezes: Ruben, a coisa que mais dói à madrinha é que tu vais emprestar todo este entusiasmo, toda esta alegria, toda esta energia à política, porque vai chegar um dia que tu vais ter que começar a fazer concessões. Porque se tu queres ter o apoio das pessoas, tens que fazer concessões. Tu não podes querer que as pessoas sejam simpáticas contigo a troco de nada, porque na política isso nunca é assim. E se tu tens que fazer concessões, imagina que um dia vais ter que fazer uma concessão que mexa com coisas profundas tuas, com os teus ideais. É complicado, é muito complicado, Fernando, muito complicado. Saltando da política, tem o outro lado que há pouco já tocámos nele ligeiramente, que é o lado da escrita, da poesia e de escrever. Escrever dá prazer. Dá prazer, mas lá está, mas é outra vez outra coisa, é muito caro, escrever é caro. E neste momento escrever e publicar é caríssimo. É caríssimo. Sabes que as editoras hoje em dia só aceitam fazer um livro se tu já o tiveres vendido antes dele ter sido escrito. Tem que ser quase um best-seller. É uma coisa impressionante. E depois, para ser famoso hoje em dia no mundo da escrita, também lá está, tu precisas de te encostar às regras. Temos que ser políticos. Temos que ser políticos. Tu vês hoje os artistas, e não, até estava aqui a falar nisso, já não me lembro com quem, o Anselmo Ralph, essa gente que agora está muito na berra, são pessoas que se fizeram no YouTube à custa de visualizações, estás a perceber? Na escrita é mais ou menos a mesma coisa. Tu vês a Margarida Rebelo Pinto, se nós formos honestos em termos de escrita, a escrita dela é uma escrita de caracacá, uma escrita, mas a verdade é que ela tem por trás dela uma máquina mediática muito forte. Ela até conseguiu fazer um filme com o seu sei lá, que aquilo não é nada, aquilo não é absolutamente nada. Mas lá está, se tu usas gente bonita, vistosa, simpática, consegues fazer coisas milagrosas com quase nada. A escrita, ou teria que ser uma escrita muito boa, que eu não estou ao nível disso, estás a ver, uma escrita como a do José Rodrigues Santos, de gente que escreve e que imediatamente tem leitores, que pode ser traduzido, que é gente com outro acabou, isso não é para mim. Ou então esta escrita comum, como a minha escrita, que é uma escrita comum, uma escrita perfeitamente comum, esta escrita não tem lugar nas editoras neste momento, sem ser para gastar muito dinheiro. De maneira que aquilo que eu faço agora, que também já estou reformada e estou nas flores, arrumada na minha vida, é ir escrevendo e publicando no Facebook, por aqui e por ali. Hoje em dia há os blogs, hoje em dia há sítios que nunca mais acaba. Não se tira retorno financeiro, mas tira-se um proveito. Sim, interior e tal. Sim, eu gosto, vou escrevendo. É muito bom quando tu tens 100 gostos num poema e tens 5 amigas, mesmo que elas não estejam sentindo muito isso, mas que dizem. O importante às vezes eu acho até que nem é preciso a gente sentir muito, é preciso a gente dizer as coisas bem ditas, porque parece que o nosso subconsciente fixa aquilo que a gente diz, mesmo se não é muito sincero. A gente não pode desanimar e vai para a frente, escreves, publicas, se tiveres quem gosta, gosta, se não tiveres quem gosta, não gosta, mas tiveste o prazer de pôr aquilo ali e pronto, e está feito. E este último livro, que é a última aula, sim, a falar sobre o quê?
Este último livro, que vai ser mesmo o último e que se calhar vai ser uma edição muito pequena, só para pessoas muito íntimas, vai ser, eu vou falar dos erros que cometi, é um desabafo, mas vai ser escrito pela positiva. Nunca julgues os teus pais, mesmo que não os tenhas entendido, mesmo que eles não te tenham amado, nunca julgues os teus pais. Parece que a gente nasce, e depois vou explicar porquê. Parece que a gente nasce de quem tem que nascer e que a gente até escolhe de quem é que quer nascer. Este pode ser um dos meus conselhos. Tá? Não gastes muito dinheiro com coisas tolas. Estás a perceber? A gente tem muita tendência, as mulheres, eu comprei montes de roupa que não precisava, porque as mulheres convencem-se que vão encontrar o homem da sua vida no dia em que estiverem vestidas com aquele vestido. É tudo mentira. Nós não precisamos de nada senão de cobrir a nossa nudez por questões estéticas e normais e de temperatura, mas não precisamos ter excesso de coisas. Ninguém precisa ter excesso de coisas, basta ter 2 ou 3 peças boazinhas, não precisas ter mais nada, não vai ser por aí que te vai acontecer nada de bom. Estás a perceber? Alguns dos erros que eu cometi, que eu gostava que os outros não cometessem, eu gostava de deixar isto como sugestões, sobretudo a quem é jovem, a quem toma conta de crianças. Ama as crianças sempre de forma incondicional, mesmo que não as entendas, mesmo que elas sejam deficientes. Os pais têm a tendência, nas famílias, tem-se muita tendência, quando o menino é muito esperto é meu filho, quando não é muito esperto é filho da minha mulher, ou filho do meu marido, estás a perceber? As crianças quando nascem, e tu tens um exemplo, tu tens um filho que é a tua cara, és tu, quando eras pequenino, deverias ser muito parecido com ele. Os dois dizem que dá parecença. E portanto, calhou teres um filho são, saudável e bonito e parecido contigo. Ótimo, excelente, ainda bem, bom para ti. Mas mesmo que não tivesse sido assim, que ele fosse deficiente, era meu filho, era teu filho. E é muito importante a gente amar a criança como ela é, porque ela veio e ela é nossa porque nós precisávamos tê-la na nossa vida por alguma razão. E portanto, são estas pequenas sugestões que eu gostava de deixar às pessoas para... pode não fazer bem nenhum, mas se mudar a vida de uma pessoa, ou se houver uma pessoa que leia e diga assim, senhora, eu estou-me a rever nisto e foi importante, havia 3 ou 4 erros que eu podia ter cometido se não tivesse lido isto, eu já fico bem contente. Gabriela, gostava de ter sido uma escritora famosa, uma deputada muito importante que ainda estivesse no ativo, ou uma professora que ainda estivesse no ativo? Talvez uma professora que ainda estivesse no ativo. Eu gostava de ter tido dinheiro, muito dinheiro, e vou-te explicar porquê. Não para comprar coisas supérfluas? Não, mas eu gosto muito de dar e de partilhar. Mas isto também é a minha forma egoísta de sobrevivência. Sabes que eu não tive filhos e uma mulher quando não tem filhos, eu hoje tenho a certeza disto, uma mulher quando não tem filhos arranja-os, porque a maternidade está nos genes. E eu não tive filhos, mas eu hoje sinto que 90% daquilo que faço pelos outros, faço de forma egoísta para conseguir amor também, porque a gente sente essa falta. E um filho é um amor para toda a vida. Porque é uma coisa nossa, é uma coisa nossa. Não tem explicação. Não tem explicação, é uma coisa visceral, íntima. E uma mulher, quando não tem filhos, arranja 1001 maneiras de os ter. E eu, uma das maneiras que arranjo é sendo madrinha de muitos, é juntando miúdos em casa, não há nada que me dê mais prazer. Eu gostava de ter muito dinheiro. Se eu tivesse muito dinheiro, eu vou-te dizer como é que eu gastava o meu dinheiro. Eu pegava em mulheres que nunca tivessem visto nada neste mundo, mulheres maltratadas, mulheres violadas, mulheres maltratadas pelos maridos, mulheres vítimas de violência doméstica, pegava nessa gente toda e metia essa gente em cruzeiros e ia viajar com elas pelo mundo para elas sentirem o prazer e a liberdade de estarem por sua conta e risco. Libertava pessoas. Eu queria ir para países onde há escravidão e queria ir libertar pessoas. Isso é um dos meus sonhos, era libertar pessoas. E era dar alegria a crianças. Eu queria ter uma piscina enorme com nadadores salvadores por todo o lado e moços a dar saltos e pulos e pequenos a comer gelados e a comer chocolates e a lambuzarem-se e a fazerem só o que quisessem. Eu queria ter um espaço de permissividade para as crianças do mundo inteiro. Estás a perceber? Estes sonhos, os meus sonhos, é tudo sempre enorme, é por isso que não se realiza nada. Mas este tinha sido o meu sonho, poder estar muito próxima das pessoas e ter um enterro bonito. Eu sempre sonhei. Não era um enterro... Não era triste? Não. Queria ter um enterro com muitas crianças, com muitas flores e que as crianças dissessem, morreu realmente uma mulher que gostava de nós, gostava de crianças e que se sentia feliz no meio das crianças. A Gabriela gostava de deixar saudades? Não saudades, não, eu não quero que ninguém fique a sofrer depois, mas gostava que aquele dia fosse... Mas saudades no bom sentido. Sim. Saudade não significa sempre sofrimento. Gostava que depois as pessoas, quando me recordassem, como eu recordo algumas pessoas que tive na minha vida, me recordassem dizendo, ela era uma pessoa muito interessante, era uma pessoa muito gira. Olha, e o que a gente se riu com ela naquele dia. Minha mãe era assim.
E hoje em dia, quando recordo minha mãe, é sempre para recordar as coisas boas, as coisas engraçadas. Bem e disposta. as saídas. Ela gostava muito de dizer poesia, gostava muito de falar com pessoas, era uma grande comunicadora. Gostava que fosse assim também. Eu sei que o nosso tempo já vai assim longo, mas eu ainda tinha aqui mais umas coisinhas para nós conversarmos. então. A passagem pela RTP. Filho, a passagem pela RTP. Foi rápida. Fernando querido, foi muito boa. rápida. Depois foram Foi outra experiência do lado da televisão. Mas foram a duas televisão séries. pública- A primeira série foi muito engraçada. A Fátima Sequeira Dias, que Deus tenha, era uma mulher muito gira. Era uma mulher muito gira, muito bem-humorada, extremamente simpática. Também muito ativa. Muito, muito, muito. Era um ser humano fabuloso, era uma pessoa com uma alma enorme. A Piedade Lalande, uma mulher muito mais séria, muito mais preocupada com o estilo, muito mais preocupada quando as câmaras lhe caíam em cima, se ia ser mesmo politicamente correta. A primeira série foi muito bonita. Na segunda série a Fátima não quis de jeito nenhum. Não quis de jeito nenhum, sentiu que não era a onda dela e fiquei sozinha com a Piedade, já não foi a mesma coisa. Mas, de qualquer maneira, a RTP é sempre uma experiência. Eu gosto de comunicar. Eu sou muito a tua onda, não é? Deus deu-te este privilégio, ainda por cima tens uma voz fantástica que eu não tenho. A minha voz não é tão boa como a tua, porque é mais insegura e eu de vez em quando tenho problemas vocais que não me permitiriam. Também tenho, mas disfarço. Agora, mas gosto muito. E comunicar é uma coisa gira, porque quem tem este privilégio de saber comunicar, como tu tens, e eu também tenho, graças a Deus, é um privilégio muito grande, acredito. Porque há pessoas que têm muito conhecimento. O Dr. Mota Amaral, um homem brilhante, um homem inteligente, mas é um homem que a comunicar, enfim, não é grande coisa, não é? É um homem que a comunicar não convence ninguém. Dificilmente seria presidente do governo eleito hoje em dia. Sim, completamente. Nem pensar. Mas é que não é um homem... Não o criticando, mas é dizendo que era Sim, porque, por exemplo, o Carlos César não terá, a nível de conhecimento, hoje em dia tem, mas quando começou não teria o mesmo nível de conhecimento que ele, mas era um comunicador natural, uma coisa fantástica, um homem cheio de carisma. De maneira que o poder de comunicar é um poder muito grande, e bem utilizado é fabuloso, não é verdade? De maneira que eu gostei e acho que a experiência de televisão é sempre uma experiência muito interessante. Ficas muito perto das pessoas, sentes-te muito perto delas, como tu na rádio, sabes que também a proximidade é importante de vez em quando mostrares a cara, porque as pessoas fantasiam imenso. Eu lembro-me quando eu era muito jovem, no Porto, havia um Alfredo Alvela no Porto, que tinha uma voz poderosa, e eu gostava muito, eu ouvia muito rádio quando era miúda. Quando vi a cara dele, o homem não tinha graça nenhuma, mas tinha aquela voz maravilhosa e eu já estava fascinada pela voz. No teu caso, a voz até corresponde a uma carinha laroca, de maneira que está tudo certo. Por acaso também tenho essa história, mas não houve desapontamento nem nada, porque durante muitos anos eu cresci a ouvir o Álvaro de Lemos e o Valério de Almeida na RDP, na emissora regional, no Centro Regional dos Açores, da emissora nacional, como era identificado na altura. E a Rosa Margarida, já há muitos anos, quando ela fazia o programa infantil ao sábado de manhã. E quando os conheci, realmente a cara às vezes não batia bem com a voz, mas é por aí. Reiki Eu convido dizer que a Gabriela é mestre. Reiki é... Tem que fugir daqui para fora. Reiki é uma forma de energia, é uma forma de canalização energética que se baseia no alinhamento dos chakras, dos nossos chakras, que são centros, polos energéticos que estão no nosso corpo localizados em sítios determinados, e o Reiki faz o alinhamento energético desses pontos. O Reiki neste momento está a ser tratado pela Organização Mundial de Saúde como uma terapia alternativa, já pode ser feita nos hospitais e sobretudo nos centros oncológicos, porque é muito mais para ajudar as pessoas a morrer com tranquilidade em doenças terminais do que para curar. É muito mais para alinhar e para colocar a pessoa capaz de aceitar aquilo que lhe está a acontecer. Mas não é só utilizado... Não, pode ser utilizado em muitas outras coisas, e as pessoas quando procurar o reequilíbrio. Sim, procurar um reequilíbrio para pessoas que estão saudáveis, procurar um reequilíbrio. Nas crianças é muito importante, porque eu agora sou mestre há muito pouco tempo, vou precisar de 1 ano de mestrado e trabalhar muito e estudar muito para poder ensinar alguma coisa, mas eu tirei o mestrado só para poder fazer alguma formação com crianças, porque é muito importante que as crianças saibam utilizar
usar a sua energia da melhor forma. E aquilo que eu pretendo fazer no futuro é justamente ensinar crianças, explicar às crianças como é que elas podem manipular a energia de forma correta, nelas próprias, nos seus animais de estimação. Os miúdos normalmente gostam todos muito de ter o gatinho, o cão, e às vezes são mordidos porque não sabem a forma correta de lidar com o animal. Lidar também com a energia do animal de forma correta e sobretudo para crianças. Claro que o Reiki depois tem muitas aplicações. É uma coisa com alguma complexidade, porque trabalha energia e tudo o que trabalha energia também tem que ser feito com algum cuidado, mas é uma coisa muito interessante, é muito interessante. É importante utilizarmos no dia-a-dia? É importante, para mim foi muito importante porque o Reiki apareceu na minha vida num momento em que eu estava muito a precisar de me reequilibrar. Não estava bem, queria muito encontrar alguma coisa que me falasse ao coração e que me pusesse outra vez alinhada com a minha essência, e para mim foi fundamental naquela altura conhecer o Reiki. E portanto fiz logo o primeiro nível, tive um ano para fazer o segundo, depois mais um ano para fazer o terceiro, e depois entre o terceiro e o mestrado fiquei 2 anos talvez à espera para fazer o mestrado. Também sentia que ainda não estava preparada. Neste momento sinto-me muito feliz por ter feito isto, porque é uma coisa que me tem ajudado muito em termos de reequilíbrio. E, por exemplo, eu tomava muita medicação para dormir, vivia sempre angustiada, muito ansiosa, e tomava medicação para dormir. E graças ao Reiki deixei de tomar tudo. E hoje em dia durmo regularmente, e se preciso fazer alguma coisa antes de dormir, faço um bocadinho de Reiki e faço o meu autoalinhamento. E pronto, e está tudo No certo. fundo é um exercício, é feito. É um exercício, e com as crianças dá muito bons resultados. Uma criança que está agitada ou que não quer dormir, sobretudo se forem bebés, fazer um pouco de alinhamento, a criança sossega imediatamente. No final da nossa conversa, só quero saber o que é que a Gabriela anda a fazer, para além de fazer belíssimas entrevistas, não foi comigo, mas belíssimas entrevistas no Costa Ocidental. Não faço nada de aqui. especial, não faço nada de especial. Eu vivo nas Flores, vivo muito dedicada à comunidade estrangeira que está pela ilha. Turismo. Sim, eu tenho uma casa de uma alemã, eu tomo conta da casa, ela está na Alemanha e eu tomo conta da casa. Ela aluga a casa e faz o trabalho todo através do website. Mas eu recebo os turistas, levo-os para casa, dou-lhes Também dá gosto. Eu gosto disso, é só aquela casa, também não é muito trabalho. Eu tenho uma doença crónica que descobri há muito pouco tempo, há 2 ou 3 anos, que é bastante limitante para mim, em termos físicos. De vez em quando tenho dores e, portanto, não posso também meter-me em grandes jalhadas. Mas eu tenho bons amigos, tenho um espaço onde faço meditação, Reiki, etc. Estou muito dedicada às minhas atividades esotéricas nos últimos tempos. Tenho sempre crianças em casa também, procuro sempre ter crianças, os da ilha ou fora da ilha, se os pais me querem dar as crianças por uns dias, eu gosto sempre de ter crianças, porque isso também me dá um certo ânimo. Vou escrevendo alguma coisa que vou publicando também praticamente só no Facebook e no blog. E basicamente é isso. Eu vou vivendo nas Flores dia a dia, tranquilamente, porque também a idade agora já não permite os mesmos voos, porque a verdade é que a cabeça continua a ter, em algumas áreas ainda continua a ser jovem, mas o corpo já não ajuda e, portanto, é preciso também ter algum equilíbrio. Eu aproveito para pregar a rasteira de vez até ao fim, não é? O que é que a Gabriela quer dizer aos homens que estão a olhar para a Gabriela? Porque no final da nossa conversa o apelo foi para as mulheres, eu agora faço o apelo para os homens. Não, para os homens não, estou a brincar, mas para todos. Sei, para todos. Também para os homens. Os homens deste tempo são bem diferentes dos homens do meu tempo. Hoje em dia as coisas são bem diferentes. Aquilo que eu queria dizer é que sejam felizes. Acho que vou dizer o que tu disseste, que sejam felizes. O que é muito importante. Que sejam felizes. E sobretudo que nas relações a dois, que haja mais tolerância e melhor entendimento, porque aquilo que eu noto hoje em dia, e isso é desastroso, tu ainda estás com a tua mulher, isso é bonito. É muito bonito. Também já tivemos os nossos altos e baixos. Sim, mas toda a gente tem. Exatamente. Os altos e baixos existem em todo o lado. Mas o que eu concordo com a questão da tolerância. não há nada mais bonito que a gente saber ultrapassar um baixo e vir acima outra vez. Isso é muito bonito. E só não ultrapassa os seus baixos quem nunca vai sair da cepa torta, quem não sabe fazer isso. Nós temos que ter altos e baixos, mas não se pode fazer como hoje em dia muita gente faz, que se casa e 6 meses depois separa-se porque
Quando acabou a ilusão, acabou tudo, porque as pessoas não tinham capacidade de encaixe. É preciso aprender a viver, porque assim, se a gente sai de uma relação para se meter noutra, na relação seguinte vai ter alguns dos problemas que teve na primeira, e assim sucessivamente. E vamos continuar a cometer os mesmos. Vamos continuar a cometer os mesmos erros. Gabriela Silva, ela já foi professora, deputada, escreve também poesia, já passou pela RTP, já passou por um monte de sítios, agora está dedicada ao Reiki, que é uma modalidade que eu ainda tenho que aprender como é que se faz o equilíbrio. E viemos encontrar o Corvo. No Corvo, que é um belíssimo sítio, se calhar, para fazer centragem. Para fazer centragem. É um belo sítio para fazer Reiki também e para fazer alinhamento de chakras. Exatamente. Vamos pensar nisso. E ela vai andar por aí, de certeza, com o próximo livro, que vai ser a última aula que nós vamos assistir, de certeza, como alunos indisciplinados, como a professora.